Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 5 do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth Reagan. E esse capítulo 5 nós também vamos dividir ele em duas partes. E o título é Favor, tenha expectativa de ser preferido. No meio da temporada de beisebol, há um campeonato anual clássico chamado Jogo das Estrelas no verão. Somente os jogadores notadamente superiores são selecionados para a equipe de estrelas e eles são escolhidos por um processo que envolve os fãs e os técnicos. O técnico está interessado em escolher as estrelas especificamente pelo que esses jogadores podem fazer. Eles podem escolher jogadores para posições específicas com base nas suas habilidades defensivas. Podem não ser marcadores de home runs ou não ser muito fortes nos lançamentos, mas são escolhidos porque são ótimos com a luva de beisebol. As estrelas são escolhidas porque jogam em um nível mais alto que outros jogadores e são escolhidos para jogar em determinada posição porque têm habilidades específicas e as técnicas para se destacarem. Acima de tudo, as estrelas têm uma grande medida de favor. Subtítulo: Escolhidos para um propósito. Vamos comparar nossa vida como cristãos com a vida de um jogador da seleção. Como cristãos, fomos escolhidos por Deus. Isso não significa que Deus escolhe ou predestina somente certas pessoas para serem cristãs. Ele escolheu tornar possível que todos neste mundo vivam com Ele. Mas cada um de nós precisa decidir se vai aceitar ser escolhido por Ele. Para isso, tudo o que temos de fazer é aceitar seu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Fomos escolhidos para viver deste lado da cruz no entendimento de que Cristo pagou o preço por nós. Ele levou o pecado que estava nos separando do Pai sobre si, para restaurar nosso relacionamento com Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gosto da maneira como a versão A Mensagem traduz esse versículo. Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a autoconvocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês, de nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Por que Deus nos escolheu? Ele nos escolheu porque é algo que somente cada um de nós podemos fazer. Ele deu a cada um de nós habilidades e capacidades que precisam ser desenvolvidas e usadas de uma forma específica para revelemos Deus a outros. Ele designou cada um de nós para servi-lo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Não fomos escolhidos porque Deus nos ama mais do que ama a todos os demais. Ele nos escolheu e nos deu uma diversidade de dons e chamados únicos a cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Como vimos, quando usamos esses talentos e essas habilidades combinadas com o sobrenatural, podemos operar em um nível que está acima da média. Em outras palavras, podemos nos tornar a seleção de Deus, vivendo em um plano diferente, em um plano diferente, em um nível diferente do resto do mundo. Muitas pessoas passam pela vida pensando que não têm um propósito, que estão simplesmente aqui, existindo. É importante entender que Deus chamou cada um de nós. Cristo morreu por cada um de nós. Lembre-se que Ele morreu por você e Ele escolheu você pessoalmente. Ele escolheu você para ser um membro da sua seleção de estrelas.
Subtítulo: Favor. Como mencionei no início deste capítulo, a seleção de estrelas tem um favor especial em relação aos demais. As pessoas dão a esses jogadores um tratamento preferencial em uma jogada que envolve um jogador estrela que você acha que fica com o benefício da dúvida. Comecei a jogar softball quando tinha 16 anos. É um jogo muito rápido. Os bons lançadores lançam a 144 ou 152 km por hora, alguns até a 160 km por hora. Durante anos, joguei no centro do campo por causa da minha velocidade e também porque era o primeiro lançador. Em uma das igrejas onde ministrei anos atrás, tínhamos uma equipe de softball. Entrávamos nos grandes torneios de Dallas. Os jogadores dos outros times eram grandes e experientes. Eles chegavam com as suas malas e uniformes oficiais, enquanto nós chegávamos com um pequeno time da igreja vestindo camisetas. Mas nós ganhávamos e estávamos jogando pelo campeonato. No Instituto Rema, comecei jogando softball e vencemos um campeonato atrás do outro. Jogamos até nos Jogos das Estrelas. Éramos muito bons. Certa noite, eu estava jogando na primeira base e precisávamos de uma jogada rápida. Eu estava com 50 anos na época. Embora ainda pudesse correr rápido, eu não podia correr como aqueles caras jovens para pegar as bolas. Não sei quem lançou a bola, o jogador que atenua a bola ou o da terceira base, mas ele a atirou para o outro lado do campo. Quando jogava nas primeiras bases, eu havia aprendido a me esticar o máximo possível quando o jogador da segunda ou da terceira base ou o jogador que atenua a bola estivesse lançando. Naquela noite, eu me estiquei tanto que tive de colocar a mão no chão para que não caísse. Mas peguei a bola. A bola atingiu a luva. Pou! Então ouvi o juiz dizer: fora! Eu havia me esticado tanto que, na verdade, tive de cair de costas e dar uma cambalhota para poder me levantar. Quando eu estava me levantando, perguntei ao juiz: ele realmente jogou para fora? Porque eu achava que não. O juiz respondeu: parecia tão bom que tinha de ter sido fora. Ele me conhecia desde quando meu time havia jogado ali antes e me deu o benefício da dúvida. Outra pessoa que não tivesse jogado entre as estrelas talvez não tivesse esse benefício, mas as estrelas têm favor. No jogo clássico do meio de verão, as estrelas recebem as ofertas de contrato para anúncios de publicidade que pagam muito bem. Vemos suas fotos nos anúncios das grandes marcas de tênis, carros ou outros artigos de alta qualidade. As estrelas têm favor. As estrelas são escolhidas. Podemos ver um exemplo disso na vida de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. A versão A Mensagem nos dá outra visão deste versículo. Mas Daniel era cheio de vitalidade e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Davi tinha tanto favor que o rei colocou no comando do reino. A Bíblia menciona o favor inúmeras vezes. O favor de Deus em nossa vida significa que podemos esperar que as coisas saiam bem para nós. Podemos esperar benefícios e bênçãos. Às vezes, quando o favor faz com que as coisas nos beneficiem, as outras pessoas não conseguem entender por quê. Quando os outros não conseguem fazer empréstimo por causa da economia, nossos empréstimos são aprovados. Recebemos aumentos, outras coisas boas acontecem conosco inesperadamente. As pessoas observam tudo isso e não conseguem entender por que somos tão abençoados. Elas dizem: como você fez isso? Elas sabem que o mesmo favor está disponível a elas e muitas vezes
elas são receptivas a nos ouvir e explicar como podem recebê-lo. A razão é porque somos escolhidos por Deus e escolhemos dizer sim a Jesus. Somos escolhidos para ser estrelas e estrelas têm favor. As estrelas têm favor quando ninguém mais tem. Uma vez, quando eu estava sentado em um avião esperando para decolar, recebi inesperadamente um upgrade para a primeira classe. Havia muitas outras pessoas ali, provavelmente mais qualificadas que eu, mas a comissionária de bordo veio e bateu no meu ombro. Senhor Reagan? Sim, eu disse. O senhor foi convidado para sentar na primeira classe, disse ela. O quê? Fiquei surpreso. O capitão o viu subir no avião e ele quer que o senhor se sente na seção da primeira classe. Um upgrade. Favor. Quando você entende que é uma estrela para Deus, você pode começar a esperar ter favor. Você pode esperar receber benefícios quando as pessoas que estão vivendo a vida comum não os estão recebendo. Certa vez, quando fui ao balcão de uma locadora de automóveis e disse meu nome, a agente pegou minha documentação para dar uma olhada. Então ela apontou para alguma coisa na tela do computador e disse: o senhor vai receber um brinde hoje. O homem que era o próximo da fila atrás de mim disse: como ele conseguiu isso? Não sei, ela respondeu. O nome dele simplesmente apareceu na tela para receber um brinde. Favor. Precisamos esperar favor por causa de quem somos, estrelas escolhidas para Deus. Outra vez, quando minha equipe ministerial voltava da África, estávamos passando pela alfândega e era tarde. Estávamos orando para que termos favor, porque às vezes passar pela alfândega pode ser um suplício de 2 ou 3 horas, quando tudo precisa ser retirado para verificação. Um dos agentes da alfândega começou a falar conosco e quando viu de onde nós éramos, disse: Brock Arrow, sei onde fica. Seu pai era da nossa região, então ele nos deixou passar rapidamente. Havíamos acabado de desembarcar do avião e em alguns minutos passamos pela alfândega sem que ele olhasse nada. Isso é favor. O favor tem sido chamado de perfume de Deus. Ele torna os cristãos atraentes para as pessoas do mundo e elas fazem com que coisas boas aconteçam conosco. Deus já nos escolheu para sermos estrelas, mas seu favor também faz com que sejamos estimados aos olhos dos homens. Como veremos nos versículos a seguir, as pessoas que pertencem a Deus deveriam esperar ser preferidas. Elas deveriam esperar que coisas boas acontecessem com elas. Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao 4. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Aqui termina esse primeiro vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.